Nesse vídeo, a gente vai falar sobre noções básicas sobre conjuntos. Começando aqui, a gente vai supor que nós sabemos o que é conjunto vazio, o que é um conjunto, o que é pertencer, o que é estar contido, o que é a união, o que é a interseção, o que é uma função entre dois conjuntos e o que é o produto cartesiano de um ou mais conjuntos. E aqui, na definição 1.2, é definido que dois conjuntos são disjuntos se a interseção deles é vazia. Ou seja, se o elemento está em A, implica que ele não está em B, e se o elemento está em B, implica que ele não está em A. Então, ele faz... que também tem um exemplo aqui na 1.3, que é o exemplo de que a gente pode construir o conjunto dos naturais a partir apenas do conjunto vazio. E como é que a gente pode fazer isso? 20 naturais igual a 0, 1, etc. E a gente pode, ou 1, 2, 3, etc., como queira, e a gente pode fazer o seguinte. A gente pode chamar, pode fazer corresponder ao 0 o vazio, ao 1 o conjunto que contém o vazio, ao 2 o conjunto que contém os dois anteriores, ao 3 o conjunto que contém esses três elementos e assim por diante. E a partir disso a gente consegue construir o conjunto dos naturais a partir apenas do conjunto vazio e vai valer também todos os axiomas tradicionais naturais, são os axiomas de Peano. Mas então, a gente aqui no ponto 4 ele fala que no seguinte, na sequência desse capítulo, vai ser essencialmente sem exemplos, porque a gente ainda não construiu conjuntos de números bem definidos. Aí ele vai aqui para a seção 1.1.2, conjunto ordenado. Ele define primeiro as regras de função são uma função é sobrejetiva se somente se para todo elemento se o contradomínio é igual à imagem, ou se para todo elemento no contradomínio, quando se baixar um elemento no domínio, cuja saída é ele, enfim, essa é a definição de função sobrejetiva. Tem a definição de função injetiva, que é f de x1 é igual a f de x2, implica x1 é igual a x2, ou saídas iguais implicam entradas iguais, ou entradas diferentes implicam saídas diferentes. E uma função é objetiva se ela é, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. E esses conceitos aqui, apesar de ser muito comuns na matemática, a gente tem que lembrar que são, na verdade, muito recentes. Eles começaram
Um livro do Bourbaki de conjunto mesmo. Aqui no 1.6, ele fala o axioma da escolha. O axioma da escolha ele diz basicamente o seguinte: se você tem conjuntos aqui, existe uma forma de, para cada um desses conjuntos aqui, uma família de conjuntos, existe uma forma de, para cada um desses conjuntos, você escolher um elemento e a partir disso conseguir reunir todos esses elementos. Você tem várias sacolas, você consegue pegar um objeto de cada sacola. Assim, acho que isso é óbvio no caso para cardinalidade infinita, para cardinalidade numerável, mas para conjuntos maiores, a gente precisa enunciar ele como axioma. Que continua na definição 1.7 e fala sobre o que é uma relação de ordem. A gente vai dizer que uma relação num conjunto E, ela é de ordem se ela é flexiva, se x está relacionado com x, se ela é antissimétrica, se x está relacionado com y e y está relacionado com x, implica que x é igual a y, e é transitiva, isso é, se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então eu tenho que x está relacionado com z. Tem que tomar cuidado nessa relação aqui, segunda, que é antissimétrica, para não confundir nem com a assimétrica, que ocorre no caso da relação de ordem estrita. Por exemplo, a relação de ordem menos aqui. Eu tenho que x não pode ter que x menor que y e y menor do que x ao mesmo tempo. Essa propriedade é a propriedade assimétrica. Essa propriedade aqui, que acontece, por exemplo, com o menor igual, ela já é diferente, é antissimétrica. E você também tem a propriedade simétrica que acontece nas relações de equivalência. Mas, continuando aqui, definição 1.8, a gente vai dizer que um conjunto ordenado é totalmente ordenado se qualquer dos elementos são comparáveis. Então, um conjunto ordenado, que é um conjunto com uma relação de ordem, a gente vai dizer que ele é totalmente ordenado se para todos eu pego x e y em E, eu vou ter que x menor do que ou igual a y, ou y menor do que ou igual a x. Aí aqui no 1.9, ele vai definir o que é mínimo, o que é cota inferior, o que é máximo e o que é majorante. A gente define dado um conjunto E,
e um ordenado e um subconjunto A de E, a gente diz que um elemento Azinho é o mínimo de razão. Já acontecem duas coisas. Ele pertence ao azão se A pertence ao azão e se para todo x, para qualquer outro x em A, ele vai ser o x, ele vai ser comparável a Azinho e Azinho vai ser menor do que x. Então, retomando aqui, você tem um conjunto A, tem um Azinho aqui dentro, e você tem aqui um x, Azinho é o mínimo, implica que para qualquer x eu vou conseguir comparar esses dois caras, e o Azinho vai ser menor do que ou igual a x. Além disso, ele define aqui também que é cota inferior. Analogamente, aliás, definir o mínimo, eu já posso definir o máximo. Analogamente, o máximo de um conjunto, ele vai ter de um subconjunto de um conjunto ordenado, vai ser o quê? Vai ser um elemento que vai estar lá dentro do conjunto e que eu posso, primeiro, comparar com todo mundo do conjunto e o que vai ser maior ou igual a todo mundo do conjunto, desse subconjunto. Ele define aqui também o que é na cota inferior. Vou colocar aqui um conjunto E. Subconjunto A. Vai ter um elemento P aqui que pode ou não estar em A. A gente vai dizer que P é cota inferior de A se P é menor do que A para todo A. Se P é comparável com todo mundo que está em A e é menor do que ou igual a todo mundo que está em A. Tá? Então, e por essa definição a gente consegue ver que todo mínimo é cota inferior, mas nem toda cota inferior é o mínimo. Se essa cota inferior estiver dentro do conjunto, aí sim eu posso afirmar que de fato ela é o mínimo. Tá? Então, outra definição possível de mínimo que a gente pode fazer a partir disso. A gente pode fazer que o número A ela é o mínimo de um subconjunto A, de um conjunto ordenado E, se o A ele pertence ao subconjunto e ele é uma cota inferior desse subconjunto. Aí aqui, na definição 1.10, a gente diz que um conjunto ordenado é bem ordenado se todo subconjunto não vazio possui um menor elemento. Né? Se todo subconjunto não vazio possui mínimo. Ele parece uma propriedade que parece ver do princípio da boa ordem dos naturais e que ele consegue ampliar para outros conjuntos. Então você tem um conjunto E aqui. A gente vai dizer que ele é bem ordenado. Se todo subconjunto não vazio A, você tem alguém aqui dentro
31. E outra coisa voltando aqui na definição de cota inferior, essa definição de cota inferior, ela depende tanto do A quanto depende do conjunto, né? Se eu tivesse um conjunto E maior, talvez eu pudesse ter uma cota inferior diferente, né? Já a definição de mínimo, ela só depende do conjunto A. Então, se eu fosse criar uma notação aqui de cota inferior, assim, por exemplo, cote, eu precisaria colocar tanto A quanto o conjunto. Já o mínimo não, eu só preciso do mínimo mesmo. Eu preciso escrever mínimo de A. E aí, aí ele coloca umas observações aqui no 1.1. A desigualdade estrita não é uma relação de ordem, porque ela não é reflexiva, ou seja, x não é menor do que x não é menor do que ou igual a x. X não é menor do que x, né? Aliás, 1.12. A gente vai ver na observação 1.5 que o intervalo menos 1 nos reais não é bem ordenado, ou seja, tem um subconjunto não vazio que não tem menor elemento, que talvez seria o conjunto menos, por exemplo, qualquer conjunto, qualquer intervalo aberto parece que não tem de fato um menor elemento, né? Que esteja contido aí. E a 1.13 a gente vai dizer que um conjunto bem ordenado forçadamente, totalmente ordenado. Vou colocar aqui esse 1.1.3. Ele diz que bem ordenado implica ordenado. Como é que a gente prova isso? A gente pode pegar aqui o conjunto E, um subconjunto, pego para provar que ele é ordenado. Eu suponho que E é bem ordenado, eu quero provar que ele é ordenado. Para provar que ele é ordenado, aliás, que ele é totalmente ordenado, né? Totalmente ordenado. Para provar que ele é totalmente ordenado, eu preciso pegar dois elementos x e y e que dá para comparar com eles. Só que como ele é bem ordenado, esse conjunto aqui possui menor elemento, né? Então, se ele possui mínimo, vamos supor que esse mínimo seja o x. Então, pela definição de mínimo, eu vou ter que x é comparável com y. E analogamente se for y também. Certo? E exemplo 1.1.12 aqui. Vou colocar assim. Seja E um conjunto. Se E é um conjunto, a inclusão é uma ordem sobre o conjunto das partes de E, mas não uma ordem total. Então, escrever aqui embaixo.
A inclusão é uma ordem, mas não é uma ordem total. 1.1.12. Então, ela é uma relação de... Você tem um E, você tem um conjunto das partes de E, que... Tem inclusão nesse conjunto aqui. Então, de fato, ela é reflexiva porque A está contido em A. Se A está contido em B e B está contido em A, eu vou ter também que é igual a B. E a atividade também vai valer. Se A está contido em B e B está contido em C, então A é igual a C. Só que ela não é uma relação total. E como é que eu provo? Pelo menos nem sempre é uma relação de ordem total. Então, acho que ela até pode ser, porque, por exemplo, eu pego o conjunto formado pelo 1 só. O conjunto das partes dele é vazio e ele mesmo, né? Então aí eu vou conseguir ter uma relação de ordem que é total, só que nem sempre eu vou ter isso. Por exemplo, um que é formado pelo conjunto 1, 2 e 3. Eu vou ter como subconjuntos, por exemplo, 1, 2 e 1, 3. Eu não posso dizer nem que o 1, 2 está contido no 1, 3 e nem que o 1, 3 está contido também no 1, 2. Né? Então, a relação de ordem no subconjunto das partes nem sempre de fato é uma relação de ordem total. Aqui na 1.13, ele faz uma definição, ele comenta a definição de intervalo. Então, ele comenta aqui que ele dá um conjunto E munido na relação de ordem menor do que ou igual a. E fala que o intervalo em E ele é um subconjunto tal que para qualquer 2A e B que estejam dentro do intervalo, todo mundo que esteja entre A e B também vai ter que estar dentro do intervalo. Então, o que não seria um intervalo? Seria um conjunto desse tipo. Tem que A e B está dentro do intervalo, mas tem cara que está entre A e B e não está dentro do intervalo. Isso aqui não é intervalo. Tem um cara que está entre A e B, mas não é intervalo. E na reta, que é o mais importante, né? Saber o que é um intervalo. Você tem que A e B aberto em A e aberto em B ou fechado, tanto faz. Ele é intervalo porque para todo mundo que esteja que esteja dentro desse conjunto, que esteja dentro desse, para qualquer dois elementos que estejam nesse conjunto, todo mundo que está entre eles também está dentro desse conjunto. Agora, passando aqui para 1.1.13, que é um conceito mais avançado, que é o conceito de lema de Zorn.
Ele comenta aqui, definição 1.1.4. Um conjunto é indutível se todo subconjunto totalmente ordenado admite um majorante, uma cota superior, né? Então, ele é indutivo. Subconjunto totalmente ordenado a gente também chama de cadeia, né? Então, esse elemento daqui, você tem um subconjunto aqui totalmente ordenado, ou seja, todo mundo é comparável com todo mundo. E ele admite um majorante. Então, aqui, tá aqui o conjunto A, subconjunto de E. Para qualquer cadeia, eu vou ter um majorante. E o lema de Zorn, 1.5, ele diz que todo conjunto é indutivo ordenado, todo conjunto ordenado, indutivo, não vazio, admite pelo menos um maximal. O elemento maximal é um elemento que não é menor do que ninguém, ou melhor dizendo, né, para todo mundo que eu posso comparar com ele, ele vai ser o maior. Ele é diferente do máximo no ponto em que o máximo ele é comparável com todo mundo. Já o maximal ele não precisa ser comparável com todo mundo, tá? Então, se tem um conjunto E, o maximal é diferente do máximo E. Maximal eu não preciso comparar com todo mundo, mas em compensação, com todo mundo que eu consigo comparar, ele vai ser maior do que ou igual a. E ele fala que pelo lema de Zorn, você vai ter aqui várias cadeias, né? São subconjuntos totalmente ordenados. Você tem essas várias cadeias. E aí, o lema de Zorn diz que se suponha que esse conjunto seja indutivo, ou seja, para cada uma dessas cadeias eu consigo encontrar o majorante. Para essa cadeia aqui, para essa cadeia aqui, também consigo encontrar um majorante e etc. Para todas as cadeias eu consigo encontrar um majorante. Então, Zorn diz que esse conjunto vai ter um elemento maximal. E o lema de Zorn, ele vai ser importante, por exemplo, na hora de mostrar que todo espaço vetorial tem base. Eu acho que essa é a principal aplicação do lema de Zorn, pelo menos nos cursos de graduação. Prosseguindo, ele vai
passar a falar de complementar, a gente diz que dado um N, um subconjunto A de E, a gente vai escrever menos A com os que estão em E, mas não estão em A. Isso daqui pode ser também escrito como A complementar. Em ponto 7, ele comenta algumas propriedades aqui, que o complementar do complementar é o A. 2 e 3 aqui são as relações de De Morgan, que o complementar da união é a interseção dos complementares, e o complementar da interseção é a união dos complementares. E a 4 também é outra forma de escrever a diferença entre dois conjuntos. A menos B é a interseção com B complementar. 1.18, diferença assimétrica. Definição de diferença assimétrica, que é a união entre os conjuntos menos a interseção, ou outra forma também, se quiser ser escrito A menos B, união de junta com B menos A. Aliás, a diferença simétrica. Aí ele faz um leminha aqui para a diferença simétrica, que a diferença simétrica dos complementares é igual à diferença simétrica dos conjuntos. E repetindo a operação de diferença simétrica, eu consigo voltar para o conjunto A original. Para o primeiro lema aqui, ele diz que ele usa, que ele prova primeiro, né, que x complementar menos y complementar é igual a y complementar menos x. E a partir disso ele consegue provar a diferença simétrica dos complementares. E para o segundo, segundo eu creio que também seja bem direto assim fazer, que a diferença simétrica, se eu pegar a diferença simétrica aqui e unir com o B, eu vou ter tudo, de fato é verdade. E ele diz também que se eu pegar a diferença simétrica e fazer interseção com B, eu vou ter B menos A, que também de fato é verdade. E, portanto, eu vou ter que isso é igual a isso, que é tudo menos B menos A, que vai dar A mesmo. E na 1.1.5 é comentado o que é uma relação de equivalência. Então a gente tinha visto que é a relação de ordem. Agora a gente vai ver o que é uma relação de equivalência. Uma relação de equivalência é uma relação em que é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Flexiva diz que x está relacionado com x, simétrica diz que x está relacionado com y, implica que y está relacionado com x, e transitiva implica que x está relacionado com y relacionado com z, implica que x relacionado com
B. Tá? E a partir do conceito de relação de equivalência, a gente, dado um conceito, dado um conjunto e uma relação de equivalência em E, a gente vai dizer que o conjunto, a gente vai poder formar o conjunto quociente, que é da forma E, tal que do x do E para E em E, em que o conjunto E é o conjunto dos x, tais que x está relacionado com E. X em E tal que x relacionado com E. Por exemplo, eu pego o conjunto dos inteiros e eu pego uma seguinte relação de equivalência. X está relacionado com y se 3 divide x, se 2 mesmo divide x menos y. Então, vou ter, aqui nesse caso, duas classes, né? Vou ter uma classe do 0, 2, 4, etc., menos 2, menos 4, menos e etc., né? Que 2 está na classe do 0, porque 2 menos 0 é 2 que é divisível por 2. 4 está na classe do 0, pois 4 menos 0 é 4, que é múltiplo de 2. E assim por diante, esses outros números também. E eu vou ter outra classe, que é a classe do 1. Então, 3, 5, etc. Menos 1, menos 3, etc. E daqui é um exemplo de relação de equivalência. Então, eu dividi o conjunto dos inteiros em dois outros conjuntos, né? A classe de equivalência do 0 e a classe de equivalência do 1. E ele faz aqui, lema 1.22, seja E um conjunto e uma relação de equivalência ativo para A e B em E, a gente tem que A é igual a B se somente se A está relacionado com B, né? Então, a parte da implicação, ele diz que, basicamente, assim, suponha que aqui é o conjunto de A e conjunto B. Então, a parte da ida, ele diz que duas classes são iguais, implica que os números estarem relacionados. Então, A igual a B aqui. Indica que os números estão relacionados. E números estarem relacionados implica que eles vão para uma mesma classe. E pela contrapositiva ou pela negação também, a gente vai ter que a classe do A é diferente da classe do B, se somente se A não está relacionado com B, né? Então, tem 2A e B aqui,
eles não estão relacionados. Se eles não estão relacionados, eles vão ir para lugares diferentes. Vão ir para a classe do A e para a classe do B. E se eles estivessem relacionados, eles iam para o mesmo lugar. Ou seja, a relação de equivalência, ela agrupa elementos que estejam relacionados e ela separa elementos que não estão relacionados, né? E como é que ele prova, né? A ida, ele prova, ele supõe que as classes são iguais. Pela definição, eu vou ter que A estar relacionado com A pela propriedade reflexiva e pela definição do conjunto A, a gente vai ter então que o Azinho pertence ao conjunto, à classe do A. Só que a classe do A, a gente supôs que é igual ao B. Então isso daqui vai implicar então que o A pertence à classe do B. Só que A pertence à classe do B significa, pela definição da classe do B, que A está relacionado com B. E a gente vai ter o que a gente queria. E na volta, a gente supõe que A está relacionado com B. A gente supõe que A está relacionado com B. E a gente quer demonstrar que a classe do A é igual à classe do B. Só que, como só que igualdade de conjunto, a gente precisa provar duas partes. Que x está contido em y, que y está contido em x. Nesse caso, que a classe do A está contida na classe do B. E depois, por simetria, a gente fica fácil de ver que o B está contido na classe do A também. Certo? E para provar isso, a gente pega um x que está na classe do A. Pela definição da classe do A, eu vou ter que o x está relacionado com A. Só que o A está relacionado com B pela minha hipótese. E logo, pela transitividade, eu vou ter que x está relacionado com B. Só que x está relacionado com B implica que x pertence a B pela definição da classe do B. E aí, a gente provou o que eu queria. Então, ele coloca um exemplo 1.2.3 aqui. Seja o conjunto de todos os polígonos no plano. No conjunto de todos os polígonos no plano, a relação tem o mesmo número de lados, é uma relação de equivalência. De fato, um polígono P tem o mesmo lado que ele mesmo. Se P tem o mesmo número de lado que Q, então Q vai ter o mesmo número de lado que P. Se P tem o mesmo número de lado que Q tem o mesmo número de lado que R. A gente vai ter que R, então a gente vai ter que P possui o mesmo número de lados que R. A gente provou então que de fato é uma relação de equivalência. E a gente poderia, por exemplo, pegar o polígono e cossintar por essa relação. A gente vai obter polígonos de 3 lados, o polígono de 4 lados e assim por etc. E
Aqui exemplo 1.2.4, seja uma aplicação entre dois conjuntos E e F. A gente define essa relação de equivalência aqui. X relacionado com Y, se somente se f de x é igual a f de y. Então, isso parece potente, porque vale para qualquer função entre dois conjuntos, né? Então, tenho E, F, tem uma função aqui, e a gente vai dizer que dois números além disso, ele vai definir aqui uma projeção canônica conjunto quociente que dá para todo x a classe do x e ele coloca uma função g aqui que a gente precisa provar que está bem definida que para a classe do x vai dar para a classe do x. Aliás, ele nem chegou a provar, né, que é... Então, para provar, daqui é fácil de ver, né, que é em relação de equivalência, porque ela é simétrica. Aliás, ela é flexível, f de x é igual a f de x. Ela é simétrica por conta da comutatividade, f de y... Não, por conta, aliás, é assimétrica porque f de x... que A é igual a B implica que B é igual a A. E ela é transitiva também, porque vai dar f de x é igual a f de y, que é igual a f de z, se for fazer para x, y, z. Tá? Então, ela é de fato uma relação de equivalência. Aí ela transforma essa projeção canônica. É muito comum fazer isso daqui, pegar um conjunto e levar no conjunto quociente. Isso daqui é muito comum e é utilizado também essa mesma notação aqui de utilizado também essa mesma notação. Sim, agora está mais limpo. E também utilizada essa mesma notação e a gente tem que provar agora que essa função g ela está bem definida. Então eu vou supor aqui ela g associa vai da classe de x no f de x. Só que vou supor aqui, supor que a gente pega dois elementos diferentes dessa classe x, A e B. Será que ele vai continuar indo? Ou só A e aqui x? Será que ela vai ir de fato no f de x? Bom, pelo jeito que eu construí Então essa A pertence a essa classe do x se somente se ela está relacionada com x. Só que ela está relacionada com x, se somente se f de A é igual a f de x. Então, de fato, essa função está bem definida. Então, a gente provou que para todo mundo que eu pegar aqui nesse conjunto,
para todo mundo que eu pegar nesse conjunto aqui, ela leva de fato na f de x. Então essa função g ela está bem definida porque para cada elemento do domínio eu vou ter apenas uma única imagem. E pela composição, aqui eu também botei que f, vou poder escrever que f é igual a g. Aliás, f é igual, primeiro aplico a π, depois aplico a g. Então, π composta com g. Certo? Então, é isso que tinha sobre conjuntos.